Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo aí direitinho? Bom dia, sim. Ok. Bom dia. Bom dia. Eu vou estar pesquisando agora, né? Muito bem. Então vamos aqui começar a nossa aula de hoje, retomando o nosso assunto da abertura da sucessão, em que nós estamos aí respondendo a 3 perguntas que são o resumo, né, do que significa a abertura da sucessão no direito das sucessões. Então, estamos começando a responder essa primeira pergunta aí, quando ocorre a abertura da sucessão, que se refere ao momento da abertura da sucessão. E aqui estamos, né? Então, no finalzinho da aula de ontem, eu falei para vocês, né, que a regra aqui, em relação a esse ponto, né, do momento da abertura da sucessão, é de que a abertura da sucessão começa, né, no exato momento da morte do decujus. E aí já expliquei a vocês ontem que o decujus é o sinônimo de morto, falecido, defunto, etc. Então, é uma das expressões, né, que usamos aqui especificamente no direito das sucessões para nos referirmos ao morto. E na sequência, né, terminei a aula ontem falando sobre essa evolução histórico-jurídica da sucessão, para a gente ver até onde chegamos, né? E de que maneira hoje se justifica o fato de que temos essa determinação de que o momento da abertura da sucessão é o exato momento Professor, da morte do decujus. Oi, professor, rapidinho. A Dani disse que não está conseguindo entrar. é Daniele, o mesmo link e a mesma senha da aula de ontem. tá. Agora, acho que agora ela vai entrar, que apareceu aqui para eu autorizar a entrada, então agora acho que ela entra. Porque às vezes o Zoom dá esse problema mesmo. Bom, mas se ela não conseguir, aí pede para ela tentar de novo. Mesmo link e mesma senha da aula de ontem. É. Bom, então, para chegarmos a esse ponto, né, da abertura da sucessão significar o exato momento da morte do decujus, passamos, né, por algumas etapas ao longo da história do direito civil, né, do direito das sucessões. E aí vamos ver, né, qual foi esse caminho aí, resumidamente, claro, a partir dessa ideia que vamos ver agora, né, que já começamos a ver ontem, vamos dar sequência hoje, em que tivemos herança jacente, direito de mão morta e o direito de sesine, ou direito de sazine. Bom, como eu estava falando na aula de ontem, no começo, né, lá atrás, na época do direito romano, o que prevalecia, né, em relação à abertura da sucessão eram algumas etapas. E a sucessão propriamente dita, né, em que os herdeiros já teriam lá a parcela ideal da sua herança e depois teriam a partilha, né, e receberiam os bens, isso não ocorria de maneira automática, né? Isso levava um certo tempo. Por que isso? Porque lá, né, Roma tinha, né, o Império Romano tinha dimensões imensas, né, como vocês sabem. Né, Roma, em certo momento, tomou conta ali de toda a Europa, até, né, pedaços da África e da Ásia. Então, era um território imenso. Então, quando um cidadão romano morria, então era muito comum que ou ele não estivesse no local em que ele vivia, né, estivesse longe, ou seus parentes, né, morassem em locais distantes. E como a comunicação naquela época era precaríssima, né, não existia telefone, internet, nada disso, então às vezes levava-se meses e até anos para que os herdeiros tomassem conhecimento da morte daquela pessoa, né, do decujus. Então, o que acontecia aqui? Né? No início, né, lá na época do direito romano, antes de se abrir a sucessão, né, propriamente dita, antes de que houvesse ali a presença dos herdeiros, ou de pelo menos um herdeiro, inicialmente essa herança ficava nas mãos do Estado, né, para que alguém pudesse administrar aquela herança, alguma pessoa nomeada pelo Estado, né, pelo Império Romano,
e aí essa pessoa, então, ficaria administrando essa herança de maneira temporária, provisória, até que aparecesse algum herdeiro. Claro que havia prazos para isso, não era algo que, né, fosse por tempo indeterminado. E aí o que acontecia? Passado esse prazo, né, determinado ali pela jurisprudência, pela lei, essa herança, se não houvesse nenhum herdeiro, né, que se habilitasse, se não aparecesse nenhum herdeiro, então essa herança passaria para o patrimônio, né, do Estado, do Império Romano. Se aparecesse um herdeiro, então aí finalmente era aberta a sucessão, né? Então, no Império Romano não se abria a sucessão de maneira, né, automática. Então, não havia essa regra ainda do exato momento da morte do decujus, porque antes abria-se a herança jacente, né, para que alguém administrasse essa herança de maneira provisória até que algum herdeiro aparecesse. E aí, quando um herdeiro aparecia, aí sim, né, se fazia o ritual em que se transmitia, pelo menos de maneira simbólica, a herança das mãos do Estado para as mãos do herdeiro. Inclusive, eu falei disso ontem, né, repetindo, que havia até um símbolo mesmo, que era um pedaço de madeira, né, que simbolizava a entrega desse pedaço de madeira, simbolizava a passagem, né, da herança jacente, dessa primeira fase provisória, para a sucessão propriamente dita, quando finalmente teria aparecido um herdeiro, e aí se iniciava, né, o que hoje nós chamamos de inventário e depois a partilha, certo? Então, inicialmente, lá, né, milênios atrás, era dessa maneira que se abria a sucessão. Então, não era de maneira automática. Então, quando alguém morria, esses bens não passavam automaticamente para os herdeiros, tinha-se que passar primeiro por essa fase da herança jacente para depois, né, abrir-se a sucessão quando algum herdeiro aparecesse. Se esse herdeiro não aparecesse, aí a herança jacente virava vacante e passaria para as mãos do Estado de maneira definitiva. Depois a gente vai aprender melhor, né? A gente vai ver herança jacente e vacante, né, no decorrer das aulas aqui de maneira mais detalhada, inclusive com a visão moderna, né, que temos hoje, porque até hoje existe a herança jacente e a vacante, só que com a regra que temos hoje, né, herança jacente e vacante viraram, os dois modelos viraram modelos mais excepcionais e só ocorrem em determinados casos, né, e não são a regra hoje, né? Naquela época a regra era a herança jacente, né? Então, quando alguém morria, a regra era a herança ficava de maneira provisória nas mãos do Estado e depois, se aparecesse algum herdeiro, é que passaria para as mãos dos herdeiros, certo? Então, foi esse o modelo, né, que prevaleceu ali na época mais antiga, né, na Idade Antiga e também em certos momentos, né, durante a Idade Média. Mas aí na Idade Média surgiu outro modelo, né, de sucessão, de abertura da sucessão ou de sucessão, que era o modelo do chamado direito de mão morta, né, que veio do francês main morte, que era, né, em tradução livre, direito de mão morta. Esse direito de mão morta, né, não deve ser levado à expressão na sua literalidade. Então, não é porque a mão, né, morreu, é por outro motivo. Então, de onde veio essa ideia do direito de mão morta, né, e como é que funcionava esse direito de mão morta? Bom, lá na Idade Média surge o modelo, né, de produção chamado feudalismo. Então, havia lá aquela relação entre o senhor feudal, né, dentro dos feudos, havia aquela relação entre o senhor feudal e os servos, né? E nessa relação senhor e servos, os servos tinham pouquíssimos direitos, né, quase nenhum direito, e praticamente todos os deveres. E o senhor feudal tinha praticamente todos os direitos e praticamente nenhum dever. Nessa ideia, né, nesse modelo, nesse contexto de relação social entre senhor feudal e servo, se configurou, né, o direito de mão morta, porque o senhor feudal tinha o direito sobre os servos, né, e esse direito ele era tão amplo que ele chegava, né, a tratar, inclusive, de cuidar da vida e da morte dessas pessoas. Então, os servos eram as pessoas lá que trabalhavam, né, para o senhor feudal, até a propriedade, né, até a casa em que eles moravam e tudo mais, né, a horta, né, que eles tinham lá ao redor da casa, tudo isso pertencia ao senhor feudal. Então,
havia muito pouco de patrimônio, né, para os servos, já que todo o feudo pertencia ao senhor feudal. E aí, quando um servo morria, né, esses bens eles passavam para o senhor feudal e não para a família do servo. Por isso que se chamava direito de mão morta, né, já que quando o servo morria, né, os seus direitos, né, a sua mão, o seu patrimônio, não passavam para os herdeiros, para os seus filhos, para a sua viúva. Não, esses direitos, né, pequenos, poucos, né, sobre a propriedade, sobre utensílios pessoais, sobre a sua horta, né, que ele tinha lá, as suas plantações, né, pequenas que tinham ao redor da casa, nada disso ficava com a família. Isso ficava com o senhor feudal. Inclusive, a família do servo pertencia ao senhor feudal, já que os servos eram vistos mais como propriedades do que como pessoas, né? Então, esse foi um modelo que prevaleceu durante ali a alta Idade Média, né, digamos, durante o auge do modelo feudalista, né? Então, durante o feudalismo, o direito de mão morta foi esse direito que prevaleceu nessa relação entre senhor feudal e servos. E o modelo da herança jacente ele continuou existindo, no caso específico da família do senhor feudal, né? Então, quando havia patrimônio, quando você tinha lá a figura do senhor feudal, aí quando alguém da família do senhor feudal morria, ou ele próprio, aí sim, né, mantinha-se o modelo romano, né, da herança jacente inicialmente, e aparecendo os herdeiros, aí sim teríamos a abertura da sucessão. Então, no caso do direito de mão morta, né, a abertura da sucessão ela ocorria, mas não em relação aos herdeiros, né, do servo, aos parentes dele, mas em relação ao senhor feudal. Então, assim que o servo morria, aqueles bens que já eram do senhor feudal continuavam com ele, então tudo que era do servo continuava existindo ali em relação ao senhor feudal. Então, nem havia transmissão de patrimônio, porque o patrimônio nem existia, né? Por isso, o mão morta, né, já que se tratava de patrimônio de patrimônios que não existiam do ponto de vista jurídico em relação àquela pessoa que tinha falecido, né? E esse modelo do direito de mão morta, ele continuou persistindo mesmo depois do fim do feudalismo, com o surgimento da escravidão moderna, né? Então, quando os escravos são mandados aqui, né, para o Brasil e para as outras colônias das Américas, esse direito de mão morta vai ser mantido. Agora, em relação aos senhores de engenho, né, aos fazendeiros de outras culturas. Então, eles que eram como se fosse aqui os senhores feudais e os escravos eram suas propriedades, como vocês já viram isso comigo lá quando estudaram Constitucional 1, né, na história das constituições brasileiras, que eu já falei isso, né? Os escravos, eles eram propriedade, não eram nem considerados pessoas. Então, durante o Brasil colônia e durante o Brasil império, né, naqueles primeiros anos ali em que o Brasil ficou independente e virou um império, nos reinados, né, de Dom Pedro I e II, esse direito de mão morta era o direito que existia na relação jurídica entre senhores e escravos. Então, os escravos eram propriedade do senhor, né, do senhor de engenho, ou do fazendeiro, ou, né, da pessoa do senhor de escravos, e quando um escravo morria, né, já que ele não tinha direitos, então o que ele possuía passava, né, continuava, na verdade, no patrimônio, na esfera patrimonial do senhor de escravos. Então, isso valia para os utensílios pessoais, né, os utensílios de trabalho, as roupas, etc. E em relação à família também, né? A esposa, os filhos, o tronco familiar, né, daquele escravo era, né, pertencia ao senhor e continuava pertencendo. Então, não havia, né, saída para esse modelo do direito de mão morta, já que ele sempre estaria, né, esse direito nas mãos do senhor, do senhor feudal lá, né, lá atrás no feudalismo, e aqui na época da escravidão, nas mãos do senhor de escravos, né, aqui no Nordeste, personificado na figura do senhor de engenho. Então, o direito de mão morta ele continuou existindo, né, enquanto houve esse modelo da escravidão moderna, porque os escravos, tal como os servos lá, né, no feudalismo, e de maneira inclusive muito pior, né, porque os servos tinham até alguns direitos lá no feudalismo, aqui os escravos
não tinham direito algum, né? Então, você tinha essa figura do direito de mão morta, que prevaleceu aqui nessa relação entre senhores e escravos. Mas aí vale lembrar que quando o senhor de engenho morria, né, ou quando uma pessoa livre morria, ainda prevalecia a regra romana, né, que continuou prevalecendo por muito tempo, que foi a herança jacente primeiro, depois a herança, né, comum, né, a abertura da sucessão, tal como vamos ver aqui, certo? Então, esse foi o segundo modelo, né, o segundo modelo que existiu ali numa transição, né, do modelo romano, né, que sempre foi um modelo ali, ou por muitos séculos, né, foi o modelo que prevaleceu. E aí surgiu o direito de mão morta, que acabou sendo, né, a motivação para o surgimento do terceiro modelo que a gente vai ver agora, que é o direito de Sazine, né, que vem do francês, né, que em francês seria saisine. E aí a Sazine é um direito, né, que vai surgir ali por volta do século XIII, né, também no contexto do feudalismo, mas já no contexto de enfraquecimento desse poderio dos senhores feudais e como contrapartida justamente ao direito de mão morta. Sazine, né, na tradução aberta, tem vários significados, né? Quando você vai buscar o significado dessa palavra, tem vários. Então, é pegar, agarrar, enfim, né? E geralmente, né, tem esse sentido de pegar, de agarrar, e com um contexto, né, da expressão ou da palavra de imediatismo. Então, é algo que você pode pegar, é algo que você pode segurar, que você pode agarrar agora, certo? Então, a Sazine, ela surgiu justamente como uma forma de que a família dos servos, lá no feudalismo, pudesse ficar com algo, né, do patrimônio, mesmo que muito pequeno, né, do servo que faleceu. Então, o que acontecia nessa época era que, né, quando surge ali a Sazine, é que os familiares do servo vão começando a agarrar, a segurar, a pegar, né, o pouco de patrimônio que existia do servo. Então, as roupas, né, os utensílios de trabalho, a produção da horta, né, ali da plantação que tinha ao redor da casa. Isso começa a ficar nas mãos dos servos e aí, claro, tem um conflito ali com os senhores feudais, mas com o passar do tempo, os senhores feudais vão cedendo, né, até porque eles foram perdendo poder com o passar do tempo, e os familiares do servo começam a ficar com esses bens, né, mesmo que poucos, mas que tinham valor, né, valor pecuniário, claro, mas também o valor afetivo. Então, é a partir daí que começa nessa prática da Sazine, e esse direito vai começando a se ampliar, né, e vai começando a se tornar mais comum a partir do momento em que os feudos vão se abrindo, né, e vai voltando a existir o comércio, a Europa vai voltando a se abrir, né, e aí vai acabando aquele modelo do feudalismo. Então, à medida em que o feudalismo vai se enfraquecendo, vai surgindo nas cidades, né, que vão florescendo ali na região da França, da Alemanha, né, do que hoje temos França e Alemanha, vai começando a surgir esse direito e vão começando a surgir regras, leis, né, que vão determinando a aplicação desse direito, né, que ele é uma ficção jurídica, né, uma presunção ali de que quando a pessoa falece, automaticamente, né, os seus bens eles já passam para os seus herdeiros. Claro que não é assim que funciona, mas é a forma, né, que lá atrás os servos conseguiram para manter, né, a família do servo que falecia. Era a maneira que eles tinham, né, para poder ficar com os bens, e esse método, né, vai acabar sendo usado depois nas outras, né, por outras famílias que têm um maior patrimônio para garantir a sua herança. Isso vai aos poucos afastando o modelo romano, né, da herança jacente, para que se adeque, né, para que se adote esse modelo do direito de Sazine. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, a Sazine vai ganhando cada vez mais força, até que chega às legislações modernas, né, e aos códigos civis. E aí, a partir do momento em que se chega aos códigos, o direito de Sazine passa a ser, então, a regra, né? Então, hoje, a nossa regra, né, é o direito de Sazine, certo? No Brasil, inclusive, né, os dois códigos que tivemos, o código de 16 e o atual,
eles sempre usaram o direito de Sazine. Antes dos códigos, né, na época do Império, é que tínhamos lá a herança jacente como regra, mas logo que o Império caiu, né, logo que a República surgiu, já começaram a surgir algumas leis, né, antes do Código Civil de 16, que já denotavam essa mudança, né? Mas a mudança definitiva para que o Brasil adotasse o direito de Sazine como a regra veio mesmo com o Código Civil de 16, né, de 1916, e essa regra se manteve no Código Civil atual, que é o que estamos estudando, né? Então, nessa evolução histórica, nós temos aí a herança jacente, que hoje ainda existe, né, persiste, né, mas hoje não é mais a regra, ela aparece em casos excepcionais, como vamos ver mais à frente. O direito de mão morta, né, foi deixado para trás, porque com o fim da escravidão, os negros passam a ter os mesmos direitos, então hoje todos nós temos os mesmos direitos, né, sobre a herança, independentemente de raça, independentemente de etnia. Então, o direito de mão morta acaba, né, e temos o direito de Sazine como a regra, né, que é a regra que nós temos hoje no Código Civil, já há muito tempo, mas hoje, né, século XXI, é a regra que usamos para definir o momento da abertura da sucessão. Então, quando lá eu falei que o momento da abertura da sucessão corresponde ao exato momento da morte do decujus, eu estou me referindo justamente a esse terceiro modelo, né, que é o direito de Sazine, certo? Então, hoje é a regra, né, geral para as sucessões, né, para a abertura da sucessão, para o momento da abertura da sucessão, a regra fundamental é essa, né, é a do direito de Sazine, certo? Que a gente vai ver melhor agora, né, vamos destrinchá-la melhor na sequência. Mas, pergunto a vocês, até aqui alguma dúvida? Deu para entender direitinho como é que funcionava a herança jacente, o direito de mão morta e como surgiu o direito de Sazine? Deu, professor, tranquilo. Ok. Então, vamos seguir. Bom, então, falando um pouquinho mais, né, sobre a Sazine, ou Sezine. A Sazine, né, essa expressão, esse direito, né, ele tem origem franco-germânica, isso porque na época nem existia França, nem existia Alemanha, né? Então, hoje corresponde a uma região que seria sul da França, né, e sul da Alemanha, ali mais ou menos, né, sudoeste mais ou menos da Alemanha. E essa expressão, né, esse direito é utilizado para determinar que no momento da morte do autor da herança, a posse e o domínio de seus bens são transmitidos imediatamente aos seus herdeiros. Claro que isso aqui é uma ficção, né? Claro que isso é uma presunção, ou seja, é mais uma ficção jurídica que vocês estão aprendendo, né? Das muitas que vocês já viram no direito até aqui. Então, a ideia aqui é essa, né? De que assim que a pessoa falece, os herdeiros já podem pegar, já podem segurar, já podem agarrar a herança, porque ela já é deles. Claro que na prática não é assim, porque vai ter que ter lá o inventário, né, para poder dividir direitinho a herança, né, definir com quem vai ficar o quê, né, de direitos, obrigações e bens. E depois, claro, a partilha em que, né, vai se definir com quem fica o quê da herança. Especificamente a parcela real, né, não só a ideal. Então, aqui nós temos essa presunção, né, e que ela é usada para determinar essa regra, né, de que assim que a pessoa falece, a posse e o domínio dos bens vão ser transmitidos já de maneira imediata, automática, para os seus herdeiros. Independentemente deles estarem presentes, né, ali no momento em que a pessoa morreu, ou seja, no leito de morte. Então, aqui, né, eu sempre dou esse exemplo. Vamos supor que, bom, são mais ou menos 8h35 da manhã do dia de hoje, né, que são 19 de fevereiro. Então, vamos supor que agora, às 8h35 da manhã do dia 19 de fevereiro de 2021, morreu uma pessoa, certo? Morreu uma pessoa em casa ou no hospital, seja lá onde for. E essa pessoa tinha 3 filhos, certo? Um dos seus filhos estava a seu lado, no leito de morte, e viu o seu pai morrendo, certo? Então, esse é o filho 1. O filho 2 está nesse momento, em São Paulo, numa reunião de trabalho, seja presencial, seja remota, né, por conta da pandemia. Mas ele está nesse momento ocupado, deixou o celular desligado ou no silencioso, certo? E o terceiro filho, nesse momento, está viajando, está no voo, né,
que saiu daqui do Brasil para a Europa, por exemplo, para Paris. Nem sei se está valendo na prática, né, viajar para Paris, porque o Brasil está com sérias restrições para a gente viajar para fora. Mas, enfim, supondo que o voo esteja funcionando, né, do Rio de Janeiro para Paris, então ele está lá no voo, em pleno voo, então está incomunicável até que ele chegue lá no aeroporto, né, em Paris. Então, nessa situação, às 8h35, os 3 filhos estavam nessas situações, né? Um ao lado do pai, lá no leito de morte, viu o pai morrendo, né, realmente. O outro numa reunião em São Paulo e o outro num voo, né, para Paris. Bom, o falecido de Cujos, né, morre lá nesse horário, às 8h35, e pelo direito de Sazini, os 3 filhos têm direito à posse e o domínio da herança. Não só o que viu o pai morrer, mas o outro que está em São Paulo na reunião e o outro que está no voo lá, indo para Paris. Independentemente deles saberem ou não que o pai morreu. Por quê? Porque o filho 2, né, que está na reunião em São Paulo, a reunião, vamos supor, vai terminar daqui a pouco, 10 da manhã. É aí que ele vai ligar o celular e vai ver a mensagem ou vai receber a ligação informando que seu pai morreu. Então é aí que ele vai saber, alguns minutos, algumas horas depois. E um pouco mais tarde, né, daqui a algumas horas, é que, chegando lá na França e tendo, né, sinal de celular e podendo atender ligação ou ver uma mensagem, é que o filho 3 vai poder saber que o pai morreu. Então, veja, na prática, né, a gente não vai saber no mesmo tempo que aquela pessoa faleceu, né? Mas, pela Sazini, todos os filhos, independentemente do momento em que souberam da morte do pai, eles vão ter o direito igual à herança, né? Porque a ideia aqui é de que, pela Sazini, quando alguém falece, imediatamente, independentemente do que aconteceu, imediatamente os herdeiros já têm direito à posse e ao domínio, né? Isso, claro, de maneira ainda teórica. Na prática não vai funcionar assim, né? O herdeiro não é o dono imediato, porque, como eu disse, vai ter inventário e vai ter partilha. Mas, pela Sazini, para facilitar as coisas, né, os herdeiros já teriam, teoricamente, esse direito, né, sobre a posse e sobre o domínio, mesmo que eles não saibam ainda a que especificamente vão ter esse direito, né? Vão herdar o quê? Ainda não se sabe, porque aqui você tem direito a uma parcela ideal da herança. Nesse meu exemplo que eu dei agora, cada um dos filhos vai ter direito a 1/3 da herança. Mas que 1/3 é esse? Ninguém sabe, porque esse valor, esse patrimônio, só vai ser conhecido quando houver a partilha, certo? Então, a Sazini, ou a Sezine, ela surge justamente com essa ideia, né? Para que haja, no caso aqui das heranças, essa presunção de que imediatamente, assim que uma pessoa falece, os seus bens já estarão, né, sob a posse, sob o domínio, né, já estarão com alguém para administrá-los. A ideia principal aqui da Sazini, no direito civil, é a de que não se pode deixar patrimônio acéfalo, certo? O que seria isso? Não se pode deixar patrimônio sem dono, certo? Para evitar aquilo que vocês já aprenderam, né? A res derelicta, a coisa abandonada. Então, para evitar que ocorra a chamada res derelicta, então é necessário que exista essa solução de continuidade. É necessário que automaticamente, imediatamente, quando o dono daquele patrimônio faleça, que outra pessoa já possa responder por ele. Por isso que surge aqui a Sazini como a solução para isso, para evitar que o Estado fique sempre administrando esses bens, já que hoje é possível que a família, né, tenha essa possibilidade. Então, a herança jacente, né, aquela que vai para o Estado, essa aí só vai acontecer em circunstâncias excepcionais, porque com a Sazini, os herdeiros já automaticamente, imediatamente, passam a responder por aquela herança, não só em relação aos bônus, como a gente já viu, né, mas também em relação aos ônus, certo? Então aí, né, só dando continuidade, pela Sazini ocorre a ficção jurídica de que a herança se transmite aos herdeiros legítimos e testamentários logo após a morte do de cujos, ainda que estes não tenham conhecimento do óbito, né, como eu falei agora no exemplo para vocês, né? Então, mesmo que não se saiba naquele momento exato do óbito, então, tempos depois vai se saber, e aí, independentemente disso, a Sazini já vai atuar ali
para que esses herdeiros tenham direito. E aí a gente pode até usar outros exemplos mais, né, bizarros, do tipo, tem um dos filhos que está em coma no hospital, vai passar 3 meses lá em situação de coma. Só vai saber da morte do pai quando né, ele sair daquela situação. Né? E aí ele vai só ser herdeiro 3 meses depois? Não. Pela SASINA ele já é herdeiro, mesmo sem ter conhecimento disso, mesmo sem ter consciência, porque ele está em estado de coma. Então, independentemente da situação do herdeiro, ele já tem esse direito à herança. Depois é que vai se configurar a possibilidade ou não dele ser habilitado, mas pela SASINA, todos os herdeiros ali, potencialmente, né, já têm esse direito assim que ocorre o falecimento do de cujus, certo? E aí, trazendo, né, a nossa regra, o Código Civil atual, né, ele adota o direito de SASINA, assim como o Código de 16 adotava, né, por meio dessa regra que está aí estabelecida no artigo 1784 do Código Civil, que determina: aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. A expressão "desde logo" é a expressão que sintetiza a SASINA, né? O nosso Código Civil, né, e as leis brasileiras, elas evitam, né, há uma prática já comum de se evitar utilizar termos estrangeiros, né, porque a ideia é de que se tenha uma legislação mais acessível ao povo, né? Então, evita-se utilizar expressões latinas, estrangeiras em geral, justamente para que não se tenha que, toda vez, né, uma pessoa comum procurar um dicionário, né, para entender o juridiquês. Então, trocou-se, né, isso é uma prática mesmo, desde lá o Código de 16, troca-se, não se coloca a palavra SASINA, então troca-se por uma expressãozinha, e a expressão que aparece é o desde logo. Então, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo, ou seja, assim que ocorre a morte do de cujus, então essa herança desde logo vai ser transmitida aos herdeiros legítimos e testamentários. Mesmo que isso não ocorra na prática dessa maneira automática, imediata, mas essa é a ideia que se tem aqui com a SASINA, já que ela é uma ficção jurídica, uma presunção, né? Como vocês sabem, presunções podem ser derrubadas, então depois, né, mais à frente, no processo de inventário, pode ser que esse potencial herdeiro não seja confirmado como herdeiro, né, porque alguma coisa aconteceu e ele não pode ter direito à herança, enfim, ele está impedido, né, de herdar, porque cometeu, por exemplo, algum ato de indignidade ou foi deserdado. Então, tem várias situações aqui que podem impedir que o herdeiro exerça esse direito. Ou ele renunciou à herança, né, que tenha acontecido, enfim. São várias circunstâncias, são várias situações, como a gente vai ver mais à frente, que vão aparecer aqui e que vão poder modificar essa regra. Essa presunção pode ser derrubada, claro, né? É uma presunção relativa. Mas a ideia principal é de que, ocorrendo a morte do de cujus, já se passa o direito, né, sobre a posse, sobre o domínio, imediatamente, desde logo, para os seus herdeiros. Tanto os legítimos quanto os testamentários. E no caso dos testamentários é ainda mais interessante essa regra, porque o testamento não é aberto imediatamente, né? Geralmente leva um tempo para se ter conhecimento do testamento e para se conhecer o conteúdo dele. Então, leva-se às vezes alguns dias ou até meses para se tomar para se ter esse conhecimento. Mas a SASINA ela já permite que o herdeiro testamentário tenha direito sobre aquele bem, mesmo antes, né, de se ter aquela determinação. Claro que isso vai ser um direito que vai aparecer de maneira retroativa na prática, né? Porque você não tem como adivinhar que você tem um direito lá pelo testamento, né? Que você nem sabe que foi contemplado. Mas pela SASINA já existe essa garantia de que, desde o momento da abertura da sucessão, aquele herdeiro testamentário também tem direitos, né, sobre a posse e o domínio daquele bem que ele vai herdar potencialmente, né, por meio do testamento, certo? Então, até aqui, pessoal, alguma dúvida? Está dando para entender como é que funciona a SASINA? Está tudo ok. Beleza. Então, vamos dar sequência aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o momento da morte, né? Porque essa é uma questão também fundamental. Assim como vocês aprenderam lá na parte geral, né, que existe
aquela discussão sobre quando a pessoa nasce e mais, né, quando a pessoa é concebida. Então, há discussões sobre o momento da concepção, o momento do nascimento, né, a questão do nascimento com vida, etc. Também existe do outro lado, né, que é o lado aqui que nos interessa nesse momento, discussões sobre o momento da morte, né? E também é bom fazer uma breve viagem histórica aqui sobre essa questão do momento da morte, né? Porque já houve várias teorias, né, sobre o momento da morte das pessoas, né? O momento da morte dos seres humanos. E isso se reflete, inclusive, em práticas que temos até hoje, né, de primeiros socorros e tal, né, do senso comum, não dos profissionais da saúde, né? Então, ao longo da história, já houve várias teorias, né, ou supostas teorias que tentaram explicar qual seria, ou tentavam determinar, né, qual seria o momento da morte. E aí se começa lá por aquela, né, por uma ideia que se tinha, a pessoa parou de respirar, então ela morreu. Então, era aquela prática, né, coloca a mão aqui no nariz para ver se a pessoa está respirando, né, não está respirando, então morreu. Então, seria esse o momento da morte, lá atrás, né? Séculos e séculos atrás. Já se utilizou essa ideia, né? De que a parada respiratória seria o momento da morte, mas já se confirmou que as pessoas continuam vivas, mesmo que por alguns minutos, né? Mesmo acontecendo lá a parada respiratória. Outra situação que ocorre depois, né? Outra teoria, né? A suposta teoria seria a pessoa parou de ter os batimentos cardíacos. Então, a morte cardíaca seria, né? A parada cardíaca seria o fim da vida. A pessoa morreria, né? A partir do momento da parada cardíaca. E aí, a outra prática, né? De medir o pulso da pessoa para saber se tem pulsação. Se não tem, então a pessoa já estaria morta. Então, já se sabe, né? Que a parada cardíaca não leva necessariamente à morte. É possível que a pessoa seja reanimada, né? E mesmo que o coração pare de bater, ainda é possível que se possa ter, enfim, atividade cerebral por alguns instantes. Enfim, não é esse o momento colocado como o momento da morte, né? Mas aí, veja, até hoje algumas práticas existem, né? Se uma pessoa passa mal na rua, desmaia, geralmente as pessoas, né, que vão socorrer, pessoas comuns, não os médicos, enfermeiros, etc., vão lá, olham primeiro, né? Veem primeiro se a pessoa está respirando, depois medem o pulso e aí vão fazendo essa análise prévia, né, que não tem nada de científica aí para saber se a pessoa está bem ou não. Então, são heranças, né, dessas épocas em que se dizia que a morte viria pela parada respiratória ou pela parada cardíaca. Depois se juntou as duas, né, a parada cardiorrespiratória, parou o coração, né, o coração parou de bater, e a pessoa também parou de respirar. E aí chegamos à teoria que é mais usada hoje, né, que tem bases científicas mesmo, que determina que o momento da morte é o momento da parada cerebral, né? O momento da morte cerebral é que é considerado o momento da morte da pessoa. Então, hoje, essa é a teoria admitida, né? É a ideia admitida, né? De que a morte ocorre a partir do momento da morte cerebral, né? Essa determinação já existe há muito tempo, né? Mas a determinação mais recente, essa que vem da Resolução 2173 de 2017 do Conselho Federal de Medicina. Então, a base para o estabelecimento atual, né, da morte encefálica no Brasil é esse aí, da Resolução 2173 de 2017 do Conselho Federal de Medicina. Gente, falta menos de um minuto para terminar essa primeira parte da gravação, então vou fazer aquela parada técnica. Me aguardem que já eu estou de volta aí para a gente continuar, beleza? Até já.